bem? Olá, olá, todo mundo. Boa tarde, boa noite, boa E manhã. aí, minha galera conectada, tudo bem? Tranquilão. Rapaz. Boa manhã não, boa tarde, né? Pelo amor de Deus, são 3 horas da Não, tarde a já. gente não sabe em que hora o povo vai estar assistindo isso, antes de postar. Bom, exato. Mas eu vou deduzir que tá assistindo na mesma hora que eu tô jogando. Então, meio que o que importa é o que a gente tá gravando agora, não o momento que eles estão assistindo. Estamos gravando também. Então, estamos gravando de tarde, então boa tarde. Quem tá assistindo isso de noite, volte à tarde e receba a nossa boa tarde. Cara, esse joguinho aqui que a gente começou, o Hyper Light, é uma parada que eu não consigo falar direito. Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter. Hyper Light Exato. Drifter. Hyper Nem eu sei falar direito. é em singular, né? Hyper Light só. Isso. Drifter, exato. Bom, esse joguinho ele tem um estilinho muito engraçado, né? Ele é de 2000 quando mesmo? 16, 17, se eu não me engano. Velho, eu acho que ele é de 2016, mais ou menos. Faz um tempo que esse jogo existe. Então, e engraçado que, tipo, anos 2000 e tudo, a gente enxerga esse tipo de jogo, assim. Que ele é lindo, né? Convenhamos. Sim, é do caralho. Ele é um estilo pixelado, que é considerado artístico, né? Hoje em dia. É um estilo artístico muito foda, mano. E é foda, porque eu sou um cara mais velho. E eu olho assim, eu enxergo, obviamente, como um estilo artístico. Mas eu só penso que na minha época era gráfico. Quando era mais novo, os gráficos eram assim. Era o padrão de qualidade. Que o software standard. aguentava. Exato. E eu acho que isso ficou com muita gente que cresceu com videogame durante um tempo, sobre a qualidade gráfica do jogo determinar a arte, Né? sabe? Sim. Mas hoje em dia já o que era limitação gráfica, hoje em dia é considerado arte. Ih, morreu. Eu acho que você se confundiu, viu? Sim. Aí, velho, tipo assim, hoje tem todo, tipo assim, arte pixelada é todo um nicho de jogos, sabe? Então, é arte. É exatamente isso que é a parada. É considerado arte hoje em dia. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando o Sr. Lemon / João, quando você olhou assim pra... Ai, obrigado. Só um minuto. Vou voltar com a vida cheia porque eu não mereço isso, não. Beleza, eu convido a gente também, então. Quando você ligou a sua mente assim pra... Caralho, arte. Eu entendo agora mais ou menos o que é, ou não, mas eu consigo apreciar, seja lá o que é. Seja. Que é isso? A gente tá andando na água? Jesus! Que bug é esse? Quando? Ou você nunca parou e se identificou com uma pessoa que aprecia arte? Eu tô falando arte, galera, mas não arte no sentido visual, tá? Porque quando a gente repara, desde o início do primórdio da humanidade, é uma coisa que a gente sempre faz. A gente utiliza o visual como forma de contar histórias pra tudo, né? De arte rupestre até hoje em dia. Então, eu queria saber, assim, Eu juro que falam em voz bonita desses jogadores. Obrigado, Sr. Júlio. eu espero que seja limpo o som, porque eu tô com um ventilador atrás de mim. Calor da porra. Avisa pra gente se nosso áudio estiver meio zoado, gente. Avisa pra nós se estiver zoado o áudio. Então me fala aí, Sr. Lemon. Quando você se tornou uma pessoa, ou se você nunca foi, uma pessoa que aprecia, tem vida aqui, ó. Arte no geral, e olhou pra um jogo assim e falou, caralho, que bonito. E não porque tem um gráfico foda ou nada do tipo, e sim porque você aprecia a arte dele. Velho, O que que somente essa característica visual é capaz de transferir em história, sabe? Olha, mano, eu acho que eu comecei a apreciar mais a arte, velho, a arte visual, das mídias audiovisuais especificamente. Eu diria que... Vamos pra cima? Acho que foi na minha adolescência, mano, lá cerca dos meus 16 anos. Foi quando Mais velho. Não, na verdade, mano, eu comecei a apreciar mais... Não, sim, não, eu tô falando mais velho assim, no sentido... Porque tem gente que... Caralho, o que aconteceu? Um monte de sapo ninja. Coisa do nada. Do nada, Olha, como... eu comecei a apreciar mais como é que se diz? Ao redor dos 16 anos, mas quando eu comecei a querer ter uma processão maior, comecei a ter um entendimento um pouco maior, foi ao redor do meu tempo que comecei a fazer faculdade, ao redor dos 21 anos, sabe? E o que foi que deu o clique, assim, que você parou e falou assim, ok,
Velho, acho que Gráfico, foi... a arte do videogame hoje em dia é considerado, ou qualquer tipo de animação, ou artes que são criadas pelo ser humano, são válidos pra você, como um apreciador daquilo. Você olhou e falou assim, ok. Porque, olha só, porque foi na época que eu comecei a faculdade, quando eu comecei, tava desenvolvendo, sabe, a minha habilidade de morar sozinho, foi quando eu comecei a explorar gostos, sabe, por mim mesmo. Foi quando eu comecei a pesquisar mais a respeito. Tipo assim, na verdade, deixa eu corrigir o que eu falei sobre seus 16 anos, velho. Foi um pouco depois disso, foi mais ao redor dos 18, 19 anos, que eu comecei a estudar sobre a arte em si. Uhum. Mas isso virou algo que você quer de interesse seu? Mano, sim, porque, não é? até porque, É mano, engraçado, né? Porque às vezes é de interesse e a gente nem percebe. Até porque, mano, a minha ideia inicial, quando... Calma aí, tem outro ali. Tem como ir lá? Não tem. Não tem como, Até porque, mano, eu não sei se eu já te falei já, que inicialmente, o curso que eu queria fazer primeiro era um curso de design. Me conte mais sobre. Você nunca me falou. Ai, eu morri, eu vou pegar uma vida. E aí Conta mais, conte mais. Não, eu cheguei a estudar eu não tenho bala. E foi qual que foi sua inspiração? Me conta, eu quero saber do início agora. Eu vi um pouco sobre, a história da arte, sabe? Por assim dizer, de onde é que veio o estilo artístico de cada região da Europa, o estilo artístico do Japão, da China e por aí vai. E que aí, mano, que me levou a ter um pouco mais de... que acabou por proxy, me levou a ter um pouco mais de interesse na arte como um todo, sabe? A mídia audiovisual. Que inclusive é o que levou também a eu ter um pouco de gosto por edição. E o que me levou também hoje a ter a vontade de dedicar um pouco mais em stream, em edição de vídeo, por aí vai. E por isso que eu sei também fazer edição visual também. Mas você não sente que a arte é uma ferramenta que o ser humano utiliza pra poder expressar o que a gente sente? Ou pensa, ou deseja, sabe? Arte é essencialmente arte de autoexpressão. Exato. Sabe, tudo que você faz pode ser considerado uma forma de arte, dependendo do contexto que você coloca ela. Com certeza. E eu fico vendo esse jogo, por exemplo, de 2000... Ai, cuidado, você vai morrer! Eu fico vendo exatamente esses jogos hoje em dia, assim, que são... com um estilo gráfico, que hoje em dia é artístico, de uma geração bem passada. E eu acho interessante, porque ele ainda consegue ser capaz de transmitir o que qualquer outro tipo de entretenimento conseguiria, independente do gráfico dele, certo? Esse jogo aqui, principalmente, a narrativa dele inteira é contada através de visual. É tipo ele não possui... É nível Dark Souls, a história ela é mais implícita. Dark Souls possui pelo menos fala, ou gibberish. Se cura. Que tem alguns sons. Aqui nem mesmo os personagens conversam de uma forma, sabe? E isso é interessante, porque ele é inteiramente, as formas que a história que você interage é pra cima, tá? Só dar uma olhada rapidão aqui. A forma que a gente interage com os personagens são sempre imagens mostradas. Volta. Não são imagens completamente nítidas, alta resolução nem nada do tipo. Mas são poderosas o suficiente pra poder prender a gente naquilo. E, cara, no geral, quando eu paro e penso... Eu tenho que parar de falar isso. Ih, você atirou no errado, cara. Não, é porque é a parede. Vamos pra lá então. Eu fiquei curioso, eu quero pegar aqui lá. Matar o cara. Por onde? Cuidado. Tá de boa, tenho vida. Por isso que desenho atrai tanto criança, né? E faz parte da formação hoje em dia do ser humano no geral. Você reparou que não existe um ser humano hoje em dia que não assiste. Do raciocínio lúdico, né? Da pessoa. Do raciocínio lúdico. É uma coisa lúdico. que a criança desenvolve bastante quando ela tá crescendo. Sim, e o que faz a gente ter a capacidade de imaginar outras coisas. A pessoa que criou esse jogo aqui, que eu não vou saber o nome também,
não sei se é tão relevante agora, mas ela teve esse pensamento lúdico infantil de desenvolvimento. Não é uma parte, tipo assim, quando... Cara, a nossa vida é baseada em coisas que às vezes a gente não repara e a gente não dá tanto valor assim. Mas tudo que a gente enxerga, toda a imaginação que a gente tem, que é levada a algo que a gente assiste e consegue identificar ou se relacionar. Ah, tem paredes aqui. Elas vêm desse início contato do lúdico que o ser humano. Ai, cai! Que o ser humano tem com animações, com arte. Antigamente a galera possuía tapeçarias, esculturas, todo tipo de informação visual que fizesse a imaginação do ser humano compilar aquela história. Certo? Isso é foda, cara. Você tinha muitos desenhos favoritos quando você crescia? Mano, Tipo, alguns que você, tipo assim, cara, eu não posso perder. Eu não sei que época que você estudou, tipo, sério de manhã, mano, tipo, mais ou menos a sua época, mano. Mas assim... 2000. Ah, não, eu acho que eu sou 5 anos mais velho que você, cara. Isso é muito tempo de escola. Porque eu existia. E isso tem muita diferença também na TV, né? Não, pra mim, então existe alguma coisa que você parava pra por exemplo, poder. Caralho, eu preciso assistir tipo, isso. Dragon Ball e Dudu e Edu. Meninas Superpoderosas, caralho, velho. Que saudade de Meninas Superpoderosas, mano. Samurai Jack. Caralho, velho. Samurai Jack desenho. O que você mais curtia em cada parte dessa? Era a parada visual, que cada um tinha uma característica específica. Não era só roteiro. Isso, não somente. Era só porque aquilo brincava com sua imanação de ficar imaginando. Era um pouco de aquele tudo, pequeno mundinho. sabe? Porque cada um era uma coisa. Eita porra. Porque cada um tinha sua própria. Eu acho que você tem que guardar essa pergunta aí, porque a gente vai enfrentar um boss e a gente precisa se concentrar. Aquele. Tá na hora do. Ai, eu já morri. Nossa, ele dá muito dano. Cuidado. Nossa, ele dá muito dano. Cuidado, João. Ok, de boa. Nossa, ele dá muito dano. Eu vou pegar mais uma vida. Afasta. Tenta se manter. Ai. Cura. Nossa, ele consegue pular muito rápido. Ele tem muita vida. A gente se fudeu. Tá de boa, faz. Nossa! Ele previu meu salto, safado. Vamos, dá tiro. Tiro. Ai, eu tô tendo lag também. Cuidado. Casual, sério. Ai. Morreu. Nossa, demais, gente. Gastamos só uma vida. Ah, ele caiu. Acho que eu tinha morrido. Nossa, I'm a shadow. Então. Porque cada desenho, mano, ele tinha seu próprio contexto, tinha seu próprio. Que é contado exatamente pela forma visual que ele se apresenta, né? Não só isso é engraçado, né? Não somente pela forma visual, mano, mas pelo enredo em si também, sabe? O contexto deles, a forma artística, o crescimento de personagem, tudo isso é uma coisa que cada um deles tinha a sua forma de apresentar. Nossa, coragem com combate também. Nossa, velho. Você sabe uma coisa que me pegava muito? Eu tive essa fase do Dragon Ball, principalmente o que não era o Z, né? Foi o primeiro Dragon Ball que tinha. Mas existiu aquele início da transição do 3D. Você lembra quando as animações começaram a ficar 3D? Não, Coragem, velho. Coragem com covarde. Coragem já tinha um pouco de 3D, é verdade. Sim. Mas existia uma animação do Starship Troopers que passava na Globo. Esse eu não lembro. Eu nem só posso estar falando Globo agora aqui. Ele era do um esquadrão de exército que lutava contra alienígenas. Eu acho que aqui tem um atalho, viu? Eu queria... Pera aí que a gente liberou uma arma nova. Opa, Swipe Guns. Não entendi qual que é a diferença, não. Ela atira também, mas... É shotgun. Tá. Agora eu consegui mudar. Ok, eu prefiro a shotgun. Ele era aquele desenho sobre... Você já assistiu Starship Troopers? Tropas Estelares? Eu vi só o filme normal, aquele violentão. Existe uma animação sobre esse filme normal violentão. Que era, cara, a parada que eu tinha que chegar cedo, que às vezes eu saía correndo
da escola pra poder chegar até em casa pra poder assistir aquilo. Porque a história que era passada era fenomenal pra mim. E não só porque era uma animação que ela não servia como um 2D, e sim como um 3D. E hoje em dia eu consigo enxergar isso, sabe? Pô, você tem que abaixar um pouco o jogo depois pra gente estar alto, tá? Então depois quando você for editar esse vídeo, eu não sei se você vai fazer isso ou não, mas dá uma olhada na animação do Starship Troopers. É um 3D ridículo. Que não é tão relevante, mas a história é muito bem contada através desse 3D ridículo. Ok. Sabe? Então, no geral, quando você parar de pular, pronto, apareceu. A gente tem que conversar com aquele cara que entregou a missão pra gente. Vamos teleportar pra lá, não? Sim. Eu acho que, na verdade, não tem treco de entregar a missão, mas vamos falar com ele, né? Ah, não tem treco de me entregar? Ele só avisa pra gente que existe um... É só avisa que existe a missão. Missão existe. Interessante. E parte pro abraço. Deixa eu ver aqui. Onde está? Pois é, tem um ponto de interesse aqui embaixo que a gente ainda não liberou. Sim, vamos explorar pra cá. Acho que é pra cá. Então, voltando sobre a parte de animações e tudo. Um reset, interessante. Quando que você decidiu que a sua mente trabalharia de certa forma em questão de referências artísticas? O que você prefere visualmente, de interações e de ver assim que te agrada melhor? Mano, eu acho que isso aí que nem eu te falei, foi na época em que quando eu comecei a estudar para fazer design. Não quando, assim, mas o que? O que exatamente? Qual tipo de visual te agrada mais? O que te sim, tipo de visual, ok. Cria mais interesse em... Nossa senhora, é uma pergunta difícil. Mas é um pouco. O que te causa interesse em olhar e falar assim, nossa, isso aqui é legal ou não? Você curte mais o realismo, você curte mais uma pixel art, você gosta mais de animações? Porque é uma coisa que eu queria comentar também. Você sabe que aquela, não sei se você já assistiu, que era da sua época, mas existia, a gente comentou no episódio passado sobre a animação dos anos 90 do Homem-Aranha, mas existia também a dos X-Men, que voltou agora, né? Que vai ter aquela mesma estilo artístico que antes. Sim. Você já assistiu? Você sabe qual que é a referência? Eu não sei, eu tenho que ver ainda. Você nunca assistiu o X-Men? Você já viu o meme do Wolverine com a foto da Mary Jane? Sim, eu já vi alguns desenhos. Que é pra cima, tem um segredinho aqui, ó. A gente já explorou isso. A gente já foi, já fomos. Vamos voltar. E qual que é a pergunta mesmo? Não é exatamente uma pergunta. Tô comentando que, assim, tá voltando ao estilo de animação que era antiga. Porque as animações ocidentais, tanto orientais também, elas sempre evoluem com o tempo, de forma diferente, certo? Sim. Vamos... E eu tô achando interessante o que eu tô te comentando, igual a gente iniciou esse papo sobre como a pixel art é considerada arte, porque né, o próprio nome já tá lá, e antigamente era só uma limitação gráfica da parada. Sim. Como as animações hoje em dia estão voltando com aquele estilo de desenho antigo. Como se fossem os desenhos tabelados e padronizados da época da década de 90, por exemplo. Tipo assim, tem um monte de estilo artístico, tem um monte de gráfico. E eu queria te falar, exatamente. Então, deixa eu falar. Só pra você não se perder, só que eu queria entrar no X-Men. Tem um monte de... Vamos pra cá. Tipo assim, antigamente, velho, por causa da limitação... Já foi aqui, calma. Acho que a gente já foi aqui. Um monte de coisa que eram feitas antigamente, as pessoas tinham que inovar, sabe? Tinham que arranjar forma de poder trabalhar com a limitação gráfica que eles tinham. Por exemplo, os jogos do Resident Evil, a gente já foi aqui, do PlayStation 1, a gente, por Olha exemplo, o PlayStation 1 não tinha capacidade gráfica de renderizar um lugar inteiro. Então, o que eles faziam, em vez de renderizar um cenário, eles criavam uma imagem 3D, sabe? Pegava lá um cenário 3D, transformava em uma JPG ou uma PNG. Desculpa te interromper, mas a gente já foi aqui. Ok. E aí, velho, o que eles fazem? Eles, em vez de colocar essa imagem lá desse cenário já transformado em imagem, e cada modelo 3D, mano, na verdade,
ela não vai indo pra frente e pra trás, ela só aumenta e diminui de tamanho, pra dar a ilusão de profundidade. Certo, certo. Mas E- que hoje, por causa da qualidade gráfica que a gente tem hoje à disposição, já temos aí maior, tipo assim, obras de arte em relação ao realismo. Que nem a gente Certo. pode ver com Resident Evil 4. Mas que até mesmo esse jeito de gráfico antigo do PlayStation 1, que é mais, como é que se diz, é mais antiquado, até ele hoje, ele chega a ser um estilo artístico. Até porque tem um estilo de jogo, um estilo de jogo chamado The Make, que em vez de você fazer ele mais Sim, atualizado, você você faz ele... desatualiza ele, sim. Exatamente, Acho que é reto aqui, né? você faz ele com parâmetros de processamento de jogos antigos. Uhum. Olha, olá. Aí, Ó, pô, tá vendo? A gente tá entendendo tudo que tá acontecendo na vida desse rato através dessa simples imagem. sim, E eu gosto muito disso. sim, é muito Mas bom. continue. Você tá falando sobre o gráfico do PlayStation que eu acho interessante, que hoje em dia também já é considerado arte, sabe? Sim, Daqui a um tempo, o gráfico que existe hoje em dia, talvez ele seja considerado arte no futuro, porque ele tem uma característica específica que mexe com o emocional do público É. que tá lá. Esse que é o negócio, mano. Não há limite, portanto que a gente pode desenvolver como arte, mano. É ilimitado as possibilidades. Por quê? Porque uma arte é algo que a gente cria com reflexão da nossa realidade. Sim, e foi aquela pergunta principal que eu te falei que você até agora não conseguiu responder. Não, que é o que eu você ia considera, responder, o que você considera você como que o que mais te agrada no visual quando você vê alguma coisa? O que fala assim, cara, eu vou assistir essa animação por causa desse visual, ou você vai Ok. pelo roteiro, por tema, o jogo você vai pelo que ele tá de mecânica, ou você acha que sempre essa parte visual de referência que tem na sua cabeça, ela é relevante pra você interagir com algo? A Olha capa, ela chama atenção ou não? Ok, olha só, então calma lá, deixa eu responder aqui então. Velho, o que mais me chama atenção em uma obra artística audiovisual? É isso mesmo, né? É, acho que a gente já foi aqui também. Velho, olha só, deixa eu então tentar responder mais uma vez. É, já falamos aqui. Não, é porque é uma pergunta difícil. Porque é um pouco de tudo. É tanto A gente já foi aqui, calma, volta, já Olha falamos só, aqui. velho. Porque é tanto o estilo artístico, Uhum. quanto, como é que se diz? O enredo, quanto os personagens, quanto a edição sonora. Tudo isso são coisas que eu acho espetacular. Certo. Velho, por exemplo, o Samurai Jack, o estilo dele é um estilo legal, bem feito. O enredo, ele é um enredo doido demais, velho. Tipo assim, como é que se diz? A edição sonora também, as músicas, a edição sonora também muito bem feita. O personagem é um personagem legal. Na verdade, olha só, até que mais ou menos o personagem. O Samurai Jack, Mas você acha que o Samurai Jack funcionaria em outra expressão visual que não fosse aquele dela? Que ele Acho foi sim, desenhado? mano. Ele, por exemplo, já joguei o jogo de Game Boy Advance do Samurai Jack, mano. É um jogo divertido. Mas ele tem o mesmo estilo visual. Tô te falando assim, não a mídia, o estilo visual. Você acha que Olha, acho que sim, a história, você acha que a história ela é moldada pelo que se quer ser passado mano. visualmente, ou você acha que uma coisa é independente da outra? Mano, olha só, eu acho que o Samurai Jack ele é muito ligado ao estilo artístico dele. Então eu acho que se fosse mudar o estilo artístico, iria mudar um pouco a história, Ele- sabe? Não é? É isso que eu tava querendo chegar. Esse é o ponto. O ponto em que hoje em dia, ai, cuidado do bichão grandão. O ponto onde o que influencia na sua mente e na sua habilidade de criação, que é a referência visual que você tem, que é criado. O Samurai Jack, ele foi feito com aquele estilo específico de animação para poder englobar o roteiro, ou foi escolhido aquele estilo de animação porque combinava melhor com o roteiro, entende? Quando você cria, por exemplo, você é um mestre de RPG, você já criou algum brinco de criação de sistemas e tudo. E quando você para e pensa, vou ter que parar de falar isso. Você tem que se curar, cara. Se cure. Sim, Eu esqueci Por favor. que esse bicho causa 2 de dano de uma vez. Enfim, Pois continue, é. continue. Fica de longe, Dantirinho.
quando você realiza isso e você cria alguma coisa, tipo assim, uma mesa específica, alguma coisa do tipo, você já não pensa na criação dele com um estilo visual em mente? Olha, Ou não? eu digo que sim e não. Depende um pouquinho do cenário que eu penso, sabe? Ah, saco! Eu tô te falando pra se curar, por Ah, favor. eu tava querendo bater, mandar o louco. Né? Fica de longinho, fica de longinho, fica de longinho. Ok, Aí tá com mais um de dano. Agora sim. Mas olha só, mano, o estilo artístico do Samurai Jack, junto com o enredo dele, eu acho que se tornou a identidade dele, sabe? O estilo artístico. Nossa, essa escopeta, mano. A escopeta ficou foda. Ai. Então, eu vou repetir-me. Você acha que quando a criação do Samurai Jack, por exemplo, o que veio primeiro ali, você acha que é a ideia da história e tudo? Ou você acha que a pessoa pensa no estilo de animação que ela quer representar aquela história primeiro, ou você acha que é tudo junto? Porque, igual eu dei o exemplo, quando a gente vai criar um universo do RPG ali, ou vai fazer um sistema homebrew e tal, quer fazer algo rápido, one shot, alguma coisa, pegar uma adaptação para algo que você queira. Normalmente a gente cria o universo em cima do que o sistema que a gente quer jogar proporciona. O sistema molda o mundo, mas ao mesmo tempo o mundo também molda o sistema. É uma coisa sempre retroativa. Dinâmica. Você acha que a animação porque você tá pensando ali, fala assim, pô, eu quero que aconteça isso ou aquilo com esse universo, aí você para e pensa e fala assim, pô, isso aqui não tem como eu realizar dessa forma, porque Ó, deixa eu te falar, o universo, a regra não me permite, então eu tenho que mudar, e você acaba fazendo essas adaptações indo e vindo, certo? Você acha que com a animação, com o processo de animação, esses bichos explodem. Você acha que nesse processo de animação, isso também é relevante? Ou é tipo assim, cara, esse é o estúdio que você tem, e esses são os animadores que você tem, e é assim que vai ser o que a gente vai te dar pra você? Deixa eu te falar aí uma coisa, Mustete, olha só. Quando um desenho é criado, quase sempre ele primeiro começa com o conceito dele. Conceito artístico ou conceito de ideia? A ideia, sabe? Certo. Quase sempre, porque tem alguns exemplos de desenhos que foram criados primeiro com artístico. Sim, porque vem do brinquedo, por exemplo, da Hasbro. Sim, mas por exemplo, o Samurai Jack primeiro foi criada a ideia do samurai enviado no futuro. E depois foi começado a ideia do conceito, sabe? O conceito artístico dele, os sketches e por aí vai. Segura! Ok. Mas tem um exemplo, por exemplo. Você conhece Mansão Foster para Amigos Imaginários? Vem cá. Tem vida ali, vem cá. Não, eu tô de boa de vida. Deixa eu pegar aqui. Não tá não. Aqui, tá vazio. Não, de boa. A sua vida... Véi, sua vida tá cheia. Calma, ó. Tá vendo? De boa. Mas você não tem refil. A gente vai ficar morrendo à toa. Aí o desenho, por exemplo. Já viu o desenho Mansão Foster para Amigos Imaginários? Já. Então, ele foi criado com... Tipo assim, é uma ideia que começou a partir de um produtor, ele criando um monte de personagens aleatórios, sem uma ideia específica. E que aí que foi criado o conceito do desenho, sabe? Certo. E que só pra você ver como nem sempre é o conceito que vem primeiro, às vezes é a arte que acaba surgindo antes. Sim, a arte vem da influência do que a gente tem do lúdico. Sim. Que é que a gente tava conversando mais cedo. E que aí, ao longo do desenvolvimento, às vezes a arte acaba inspirando a mudança no conceito, às vezes se você pudesse criar uma animação do seu universo de RPG que você está criando, que estilo você escolheria? Velho, seria estilo Dark Souls. Realista. Como? Realista, sabe? Você queria fazer uma animação 3D assim? Realista? Seria 3D. Vamos pra cá? Vamos pra água. Pera aí. Aê, pronto.
bem? Estranho. Não tá conseguindo... Pera aí aqui. Opa. Não, tem nada aqui. Tem nada. Ok, muito bem. Aqui era só pra pegar aquele quadrado mesmo. É. Onde é que a gente tá no mapa? Vamos dar uma olhada aqui. Na rapidão. casa do João. A gente tá aqui. Tá, pra onde que a gente tem que ir? Pra cá? Acho que pra... Pera aí, vamos ver. Ah, mais vida. Precisando. Isso. Eu acho que eu não sei, cara. Porque você já assistiu o Legend of Vox Machina, né? Já. Então, Desenho massa. desenho massa e tal. Ah, parece que tem uma saída, alguma coisa por aqui. É pra baixo? Não? Aqui? Não? Não. Ah. Eles escolheram um estúdio específico porque eles entenderam que aquele estúdio, o estilo de animação do estúdio, ia entregar o que eles imaginavam como seria. Sim. Então, assim, o conteúdo deles já estava pronto, então eles só precisavam imaginar na arte. E foi esse exercício que eu pedi pra você fazer. Você ia tentar meter um 3Dzão. Mas, né? Um 3D mais realista e tal pra animação do seu universo. Uhum. Por quê? Agora eu quero entender por que o realismo ele te atrai mais como um modelo artístico e não como um modelo de evolução gráfica. Mano, porque pra ter um pouco mais de ligação com... Como é que se diz? Com a realidade Ixi, tá travadão. Lag. Sim, pra ter um... Opa! Pra ter um pouco mais com a ligação com a realidade medieval, do tempo antigo. Sabe? Porque eu tenho uma coisa que eu acho muito massa, é o estudo da história antiga, da história do medieval e da pré-renascença, sabe? Sim. Aí você ia tentar fazer... Então não seria melhor tentar fazer uma série em live action? Velho... Eu não pensaria mais, então... Eu tô pensando em modelo de animações, assim. Sua animação tipo assim, seria realista de um jeito ou de outro, né? Mas era pra, olha só, live action até que seria interessante, mas não sei, velho, meio que sai um pouquinho da minha proposta, porque por mais que tenha, eu quero que tenha essa pegada no realista... Eu quero olhar o mapa, olha o mapa aí pra gente. Ah, vem cá, não tem que atirar naquilo ali, não? Ah, ok, peraí. Pistola. Olha só, porque por mais que ele pra ter uma pegada mais um tiro, não? Porque por mais que é pra ele ter uma pegada no realismo, mano, eu quero que tenha Eu tô sem bala. uma ponte para o sobrenatural. Acho que a gente tá com a arma errada. Não, é que a gente não liberou ainda. Por mais que tenha uma ponte com realismo, sabe? Cara, uma a história. gente tá perdido nesse jogo. Sim, mas calma, meu Deus do céu, deixa eu falar, senão eu perco o fio da meada. Por mais que tenha essa... Como é que se diz? Essa pegada realista, eu quero que tenha uma ponte com o sobrenatural. Porque a razão dele ter essa parte do realismo é pra que o sobrenatural ele tenha um impacto maior também, sabe? Vamos voltar pra base. Vamos pro outro lado, a gente tá faltando. Sim, a gente já... Fez o que tinha que fazer. Da história principal a gente já pegou aqui. E aí, mano, como é que se diz? É pra ter essa ligação, pra ter pra pessoa ter um maior relacionamento com o personagem dela, porque... Dá um exemplo de alguma animação 3D que você já viu, que você gosta muito, porque eu quero referências suas também. Porque eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu quero... Porque, assim, quando tem um filme que da minha época de criança que todo mundo odiava... Isso aqui são lojas pra comprar coisas, não? Vamos conversar com essa carinha. Ok. Sim, estamos contando a história. Ok, sim. É o carinha que a gente... Salvou o ratão. Exato. Olha. Interessante. Ó, aqui, ó. Isso aqui que eu tava querendo. Isso, garoto. Vamos ver. Só isso que ele tá vendendo? Compramos uma super porrada. Ok, eu gosto de super porradas. E na loja de armadura, será que tem alguma coisa pra gente? Deixa eu ver, ele tá vendendo mais alguma coisa? Não. Não, é só isso mesmo, beleza. Ok. Opa. Continua. É o que eu tava falando, desculpa. Na minha época, quando eu era criança, existia aquela animação amaldiçoada do Final Fantasy. Sim. Faltou um. Falta um. De acho, o Ramelê. Ok. Olha só isso, mano. O nosso Dash, se a gente tiver dinheiro, o nosso Dash... Será que na da loja lá a gente não tinha isso pra baixo também, não? Você não olhou, não? Acho que tinha sim, velho. Acho que tinha sim. Vamos ver. Então você sabe que é a animação que eu tô te falando? Eu gostava muito daquilo, porque pra mim foi enxergar uma mídia diferente do videogame que eu tava e tal.
E aí eu quero que eu tinha te perguntado, né? O que é a sua. Isso é muito bom, eu prefiro muito mais que o Dash. Olha Claro. só, Mas eu não sei, tudo é importante. É. O que foi pra você que pegou assim e falou, caralho, é isso que eu gosto e foi isso que levou você sim, olha pra essa só. resposta agora? Qual que foi sua Aqui- inspiração do realismo de animação? Olha só. Não é uma inspiração somente, são uma combinação. Sim, me fale mais. Quero A principal é o The Witcher. O jogo 3? O jogo 3, não necessariamente 3, mas o cenário The Witcher, sabe? E os jogos também, é claro, mas... Conte mais, elabore. Sim. Porque ele é um cenário mais gritty, sabe? Ele é um cenário que é mais... e tem uma pegada mais sóbria do mundo, por mais que ele seja sobrenatural. E pá, ele tem, tipo, Entendi. racismo, questões de... jogos de poder entre nações que influenciam na vida do personagem, das pessoas. E você acha que por causa que trata de assuntos mais pesados, ele necessariamente tem que possuir um gráfico mais realista? Não necessariamente por eles terem assuntos mais Um pesados. gráfico não, uma animação, né? Não necessariamente mais pesado, mas mais relacionáveis. Uma coisa que você consegue ter uma ligação. Por ser uma coisa que você consegue entender, sabe? Certo. Porque isso é uma Então, coisa. quanto mais fantasioso, o melhor seria mais... Por exemplo, esse jogo que a gente tá jogando, ele tem assuntos pesados, mas ele é tratado de uma forma mais leve, digamos assim. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque é bem gráfico os corpos, um monte de corpo que a gente vê largado por aí. Mas mesmo assim ainda é considerado bem leve. Você é acostumado a assistir animes, João? Velho, eu sou um pouco mais de mangá. Sou um pouco mais pro mangá, mas eu... Mas você já leu aquele... o Dark Abyss? Made in Abyss? É, Made in the Abyss. Eu já li o mangá. Então, você já reparou como a arte do mangá, o desenho dele, ele é feito especificamente para ser mais leve, porque ele tem assuntos muito pesados e ele trata graficamente muita coisa de forma mega pesada? Você acha isso uma ferramenta justificável ou você acha só tipo... faz parte do cenário, mano, sabe? Esse tema mais gore, sabe? Sim, é um gore com fofo ao mesmo tempo, é meio bizarro. Você acha distópico, então, sabe? É uma parada, você acha que é proposital, só pra chocar o público, esse tipo de coisa? Não, ou... sim, o shock factor, ele faz parte também. Que é aquele assunto, né? Calma aí. Não. Eu ia me curar também. Você tinha que ter me esperado. Você tinha que pode se morrer. Só um pontinho de vida não dá nada, não. Não, era só pra gente otimizar. Mas velho, tipo assim... eu acho legal, tipo, quando uma animação faz um bom uso, sabe, de um gore factor. Por exemplo, não necessariamente uma animação, né? Uma mídia. Por exemplo... Eu quero, exato o que a gente tá falando, eu quero qualquer suas referências recentes. Sim, olha só, uma delas... Falou de The Witcher, eu quero mais. World of Warcraft, porque eu adoro a forma como... Diferente, mas é diferente um do outro, completamente. Não, eu não tô falando que... eles não são, como é que se diz, a preferência por um é mutuamente exclusivo do outro. Não, sim, mas isso eu só tô comentando, eu achei engraçado, são diferentes. Sim. Mas como é que se diz? Olha só, deixa eu ver, The Witcher, World of Warcraft, Game of Thrones, claro. Eu quero, porque eu gosto muito da influência política social. E que mais? Mas ao mesmo tempo que o Game of Thrones, ele não ao meu ponto de vista... Mas Game of Thrones é animação, né? Você tá não, é live action, pouco... sim. Aqui pra cima, aqui, ó. Mas por mais que não seja uma animação, ele também influenciou o meu... Mas é bem recente, né? Pra falar a real. O que, o Game of Thrones? Game of Thrones, tem 10 anos, né, pra mais. Sim, é recente, entre aspas, né, meu querido? Você era um jovem gafanhoto quando saía Game of Thrones. Eu também era jovem. Velho, de que mais? Tem mais referência, tô tentando lembrar dessas referências. Mas eu quero referências de animação, João. Quero referências de animações, de desenho, de videogame, alguma coisa que você jogou e você falou assim, cara, é isso aqui que eu acho foda. Ixi, bicho. Especificamente de animações, que mais? Que massa, velho. Eu gostava muito dos gráficos da Nintendo, cara. Eu acho que a Nintendo, por exemplo... Calma. Você tinha que esperar.
Vai. Muito bem. A Nintendo, ela cria muita referência mental na gente de videogame, cara. Ah, é Você lenda consegue... de Zelda, um pouquinho de lenda de Zelda também. Você gosta de... Você assiste ou vê qualquer... Sei lá, nossa, que esse cara é arrombado. Qualquer coisinha que é da Nintendo, você sabe, você coloca o dedo. Ela Sim. tem uma marca específica da animação dela, uma característica que só a Nintendo tem. Um visual ali deles que eles processam qualquer pessoa que fizer qualquer coisa próxima, sabe? Incrivelmente icônica. Incrivelmente icônica. Você tem alguma coisa assim? É isso que eu quero saber. Olha, mano. Ah, Berserk! Berserk! Ele também. Berserk também tem uma influência forte, mano. Berserk é uma espécie de animação bem antiga, né? O estilo visual de desenho dele. Velho. Tem Dash ali, alguma coisa do tipo? Não, a gente tem que terminar o chefão dessa parte do mapa. Uxi. Ok, vamos subir a escada. O Berserk, eu, tipo assim, eu já vi uns trechinhos do anime, mas no geral. Berserk você viu quando era muito jovem ou, tipo... Berserk eu vi, eu li os mangás. Ah, você nunca assistiu? Eu vi, tipo, trechinho ou outro, sabe, do anime, mas eu só, no geral, eu só cheguei a ver o mangá mesmo. Que mais Você lê tem muito mais? mangá, né? Mangá é uma espécie... Cara, vamos falar um pouco sobre isso mesmo. Como que o Japão consegue propagar e difamar cultura artística de audiovisual tão forte, né? Mano, eu atribuo Coisas isso. que ninguém consegue... Cara, o Ocidente não tem isso. O Ocidente, ele é criado sob base de animações e arte, desenho. Toda a cultura ocidental nossa tem as esculturas, tem as capelas, tem a nossa arquitetura. Tudo são expressões artísticas mais ocidentais, mas a animação não é uma coisa que a gente faz muito. Cara, abaixa um pouco o jogo, por favor. Velho, eu atribuo o sucesso atual dos mangás e animes ao Dragon Ball. Eles sempre tiveram sucesso. Não foi com Dragon Ball, cara. O Dragon Ball foi o que, acho que foi o que solidificou, sabe? Se você me perguntar. Não, existia muitos animes antes de Dragon Ball já e mangás. Sim, E light novels mas, que... velho, olha, Que isso? Eu ressuscitei já morto. Mas, velho, pra você ter uma ideia, mano, no Japão... No Japão, não, pô. Calma. Não se cura. Ok. Pra você ter uma ideia, no México, mano, o Goku é uma figura incrivelmente popular, mano, no México. Cara, eu tô muito legado, Joãozinho. Seu pateta. Não, brincadeira. Tem que ver essa internet. Velho, Cara, é porque assim, existia muito mais. Existia. Sim. Realmente. Eu tô falando, é cultural mesmo. Tipo assim, uma cultura que realmente ela parou pra poder olhar e desenvolver essa parte do ser humano dela, sabe? Tá tirando em quem, cara? Os carinhas ali, Em tá vendo? desenvolver a animação. E eles são ótimos nisso, na arte visual. Como Sim, arte realmente. mesmo, no geral. Olha, entendeu? que eles são ótimos, entre aspas. Tem muito anime Porra. que é bem lixo também. Cara, tem, mas eles possuem isso. Eles possuem um monte Nossa. de histórias e universos contados Sim. que a gente não vê à luz do dia, por exemplo, no Ocidente. É. Lá Mas eles possuem essa liberdade de mostrar o que eles podem fazer, sabe? Nossa, o Musashi, falando em animações boas... Calma aí, Joãozinho. Tá muito lagado, cara. Ok. Não tá dando. Isso. Vamos Deixa eu ver um teste aqui, rapidão. Pera aí. Que isso? Que isso, essa barrinha na parte de cima? Boa pergunta. Eu acho que é uma espécie de estamina, alguma coisa do tipo. Ah, ok. Como é que tá sua conexão aí, seu João, seu Lemon? Velho, eu acho que minha conexão tá de boa, mano. Na verdade, a taxa de envio tá um pouco baixa, mano. Porque minha taxa aqui de coisa tá ok. Tá, tipo assim, normalmente tá tipo uns 6 mil, agora tá uns 4 mil. 3 mil, tá na verdade uns 3 mil no momento. Ok. Ok, vamos pra cá. Não, tá bem difícil. Eu tô saltando sem saber o que tá acontecendo. Calma aí.
Vou ficar aqui conversando contigo enquanto você vai jogando aí. Beleza. Quando melhorar aqui eu dou uma voltada. Tranquilo, tranquilo. Volta pro assunto que você tá falando. Assim, mano, falando em animes bons e animes ruins, nossa, é porque, nossa senhora, a razão do Japão tem tanto desse de anime, desses programas de talk show, porque lá no Japão, uma coisa que eles fazem Não, bastante programa de talk show não tô falando Calma, disso. calma, Tô falando de calma, anime e calma. mangá. Calma. Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu falar aqui, é uma linha de raciocínio importante aqui, mano. Uma razão do Não dá um Japão... contexto, porque do nada você meteu Tô falando, deixa eu falar o contexto então, cara. Então, enfim, a razão do Japão ter tanto investimento no audiovisual é por causa que eles têm um problema social, que é a política de trabalho deles, sabe? A política social deles em relação ao trabalho, em relação à comunidade, que causa um monte de questões sociais. E aí, por causa disso, eles têm muito investimento no audiovisual. Sabe, produção de anime, não só no anime, mas também só talk shows e produções... Não consegui entender. Porque lá eles possuem problema de quê exatamente? Velho, Problema social? relações sociais, problemas sociais, por exemplo, no Japão é muito comum essa cultura de você se matar de trabalhar, por exemplo. E aí, Certo. para resolver esse problema de estresse na comunidade, eles têm muito investimento no entretenimento. Isso, exatamente. Agora sim. E é um fator deles terem tanto questão do anime desenvolvido Investimento. para eles, porque Pro lúdico trabalhar pra mente ficar, né? exatamente. Porque, velho, Então você acha que o excesso de animação você acha que é prejudicial, então? Porque... Não. É um sintoma, ele não é a causa, ele é um sintoma. E não é um sintoma de uma sociedade que já tá mais problemática. Sim, tipo É assim, isso? o fato dele ter essas de anime não é necessariamente algo ruim. Só tô dizendo que ele é... Eu acho, na verdade, porque eu sou uma pessoa que eu gostaria de trabalhar com criação, né? Todo mundo aqui com criação do próprio mundo fictício, alguma coisa do tipo assim. Alguns escrevem livros e outros não. Tem a arte, ela tá aí pra isso, justamente pra você expressar o que passa na sua cabeça de forma que você se sente confortável, digamos assim. Sim, O RPG, ele é uma forma pra vários, não é? Mas é verdade, tanto para as pessoas que jogam quanto para os mestres e a galera que cria. Uai, a gente foi e não consegue voltar? Mustache. Eu tô com medo, Mustache. Ué? Aí eu Então eu vejo que essa pegada de audiovisual, ela se beneficiaria muito com pessoas como nós, que existem aos montes, sabe? Se tivesse um investimento onde a gente pudesse criar e viver disso. Igual tem lá. Mas, olha pra você ver, nem tudo é flores, né? A grama do vizinho parece mais verde, mas não é por quê? Porque lá é um sintoma. Sim, mano. Tipo assim, lá o Japão, o lugar massa, uau, Tóquio. Seria ótimo pra poder viver, quem quer criar... Legal de visitar, e cidades grandiosas, tecnologia, mas por outro lado, a questão social lá, a política de trabalho do lugar, política não, cultura de trabalho é horrível lá, mano. E além não dá disso, pra ter tudo, né, mano? E o povo japonês é um povo meio xenofóbico, sabe? Pra caralho. Mas eu não tô falando meio de xenofobia, eu tô falando que eu queria que aqui no nosso paizão grande fosse mais fácil. Tanto que é difícil a galera da área da indústria do videogame aqui produzir alguma coisa, até mesmo, sei lá, cara. Sim, meu. Da própria literatura. Se você não... tem um vídeo ali, né? Da passagem que a gente viu antes. Se você não tá dentro de um nicho específico ou ser beneficiado de alguma forma que a galera hoje em dia reclama pra caralho, que o dinheiro pra cultura tá acabando com o mundo, sendo que na verdade, né, quase não existe cultura sendo desenvolvida no país, porque ela é bem seletiva. Sim, porque olha só, o brasileiro tem uma cultura muito voltada para o capital econômico, sabe? Capital financeiro. Então a gente é meio que como é que se diz? Desencorajado a querer ver o investimento audiovisual como algo viável. Sim. Aqui. Então tudo fica sendo caro, porque não existe investimento em algo que deveria ser simples. Sim. E que geraria. É um chefão isso aqui? Não.
Era. um- Não, Era não. É só um bundão. Peraí, vem cá. Deixa eu ver. Não tem nada. Tchurururu. Opa, fiquei preso. Ah, não importa. Deixa eu dar uma escopetada nesses caras. Nossa, papo. Né, velho? É apelão essa arma. Cara, esse carinha eu não consigo esquivar dele, velho. Esse manozinho que fica pulando igual um besta. Um lunático. Igual um lunático. Olha, bem. E pra te falar uma coisa. Sobre jogos indie, assim, que normalmente costumam ter a arte sempre mais simplificada por questões de Não, eu não diria necessariamente simplificada, né? Porque às vezes jogos Ela é acabam- complexa, sim. acabam sendo bem mais artisticamente desenvolvidos que muitos jogos AAA, sabe? Eu tô falando em sentido de hardware. Ele sim. necessita de menos hardware pra processar tudo. Certo. Eu não tô falando que eles são feios nem nada do tipo, só tô falando que eles são mais leves. Eles, Digamos como é que se diz? Eles acabam Mas puxando que é isso? menos processamento. É Buraco. um buraco. A armadilha. Sim. Então ele acaba possuindo uma forma. Nossa, dá muito dano. Cuidado com isso. Então acaba puxando aquela visão de ser algo de menos valor, né? Acaba passando essa perspectiva. O que eu discordo por completo. Ok, dá pra você ver dessa forma, né? Dá pra ver. Eu também Eu discordo não dessa- concordo, eu não concordo. Eu só tô querendo chegar num ponto aqui. Você acha que se a galera tivesse maior incentivo financeiro, a gente ia parar de ver esses tipos de desenvolvimento artístico no mundo dos jogos indie? Mano, Ou velho, muito mais de animações? Você acha que a galera ia se render ao fato de a outros tipos de investimento e gráfico ou de animações que dão mais dinheiro e são mais fáceis, mais baratas, elas vão consumir mais o mercado? Não, porque esse é o negócio, não adianta somente ter maior. Como é que se diz? Ter maior. Opa, ai tá. Não adianta. É muito colorido esses bichos. Não adianta somente ter maior investimento financeiro, porque tem que também tirar a visão. Sabe, de que videogame é coisa de moleque, pá. Essa é a visão brasileira que a gente tem, sabe? Visão. Que é coisa de criança, né? E desenho também é coisa de criança. Sim. Isso é uma coisa também que eu queria conversar. Você já sofreu algum tipo de... eu morri. Eu gemi. Eu morri e gemi. Ganhamos. Algum tipo de próprio autocrítica sobre você se olhar e falar assim, por causa da cultura que a gente tá inserido, e falar assim, caralho, eu tenho mais de 25 anos de idade, estou jogando assistindo. Eu assistindo. Eu particularmente não. Eu lendo assim, um mangá, alguma coisa do tipo. Eu, como alguém que estudou a arte, velho, eu reconheço muito bem o valor de uma animação bem feita, bem independente da idade da pessoa que assiste. Não é? Então eu acho que no geral a gente precisa criar mais cultura ou você acha que é algo mais de tolerância? Não é uma questão de tolerância. O que você acha que seria? O que você acha que seria uma resolução assim? Cara, o que a gente precisa fazer pra tornar mais acessível a arte uma coisa que o nosso querido mundo brasileiro? Uma coisa que talvez... E eu tô falando arte no geral, tá? Meu Deus do céu, deixa eu falar. Tanto no videogame, quanto na animação. Um exemplo seria o processo de gamificação, que é usar aspectos do videogame para coisas que fazem parte da nossa rotina, pra gente poder criar essa ponte, sabe, por exemplo. Me explica melhor. Sim, por exemplo... Você acha que se a gente gamificar mais a forma que a gente vive, vai ficar mais fácil pra cultura, arte visual ser mais reconhecida? Olha, é um passo que ajudaria. Porque daria, como é que se diz? Ajudaria as pessoas a terem um maior entendimento. Aperta aí, pode entrar. A gente não tem.
Tem especificamente esse, né? Não? Não, aqui precisa de ter 8 peças, a gente só tem uma. Oxi. Tem um chefão lá pra cima, né? A gente vai matar ele, não? Sim, vamos explorar aqui antes. Essa aqui precisa de 3. Esse aqui precisa de 3. É porque a gente tinha pegado aquelas várias, a gente usa nelas, né? Naquela lá, aquelas que a gente pegou era da área da esquerda, direita, quer dizer. Entendi. Cada área tem um próprio Sim. fragmento. Exato. Capite. E que tipo, é porque falta também de conhecimento das pessoas sobre os efeitos que o videogame tem na psique delas. Porque eu. Mas você acha que o videogame seria uma porta de entrada melhor pra poder a galera jogando mais, ia começar a apreciar mais o desenvolvimento de arte e audiovisual, ia querer consumir mais sobre? Não isso? necessariamente, eu tô falando mais sobre a pessoa entender o que o videogame faz quando você joga ele. Eu queria Mas trazer também. um psicólogo pra conversar sobre isso também, sabia? Sim. Mas eu já estudei sobre a psicologia dos jogos quando eu tava fazendo ciência da fala, computação. E, eu quero saber tudo sobre, pode começar a falar. Tem um monte de coisas que o videogame ele faz bem pra você, meu. Porque, por Seja exemplo. didático. Sim. Começa com isso. Por exemplo, ele faz. Uma coisa que o videogame faz é ativação fisiológica. Muitas vezes, quando você vê uma criança, quando ela é tóxica no videogame, começa a xingar e falar merda aleatória, muitas vezes é porque ela não tem ativação fisiológica ao longo do dia dela. E aí ela usa do videogame para que ela tenha essa válvula de escape. Compreende? Não. Nossa. O que significaria essa ativação fisiológica? É interação? Olha só, interação social, uma forma olha só, uma forma da interação social, uma forma dela se expressar a sua individualidade, a forma dela exercitar a sua área lúdica, a área lúdica dela, entre algumas outras coisas. Essa foi feia. E aí, velho, que tipo assim, é claro que eu não estou justificando, por exemplo, o excesso de uso de videogame e videogames que propõem atividades nocivas, mas que ele tipo, ainda... videogames que você pode matar o amiguinho quando você tá jogando com ele? Não tô falando disso. Isso aí como é que se diz? Eu tô falando sobre jogos co-op que a pessoa acaba matando um amiguinho de propósito. Não, isso aí é particular de cada um. Mas enfim, o que eu tô falando é, como é que se diz? Da pessoa achar, mano, que atividades nocivas, elas são causadas pelo videogame. Quando você vê a pessoa, por exemplo, ela ser viciada no jogo, mano, é um sintoma, não uma causa do videogame. Se a pessoa, é isso que eu ia te perguntar, porque o videogame ele é uma parada de jogo, né? Você não consegue ativar remotamente, não? Infelizmente não. Porque o videogame, mano... Ele é uma parada do ser humano, né? O ser humano é viciado em jogar coisas. Porque, tipo... Ok. Porque olha só, mano. Porque é que nem, velho, muitas outras coisas ruins que acontecem na humanidade. Tipo, uma pessoa, ela é violenta, mano, é por causa do álcool? Não é por causa do álcool, mano. O álcool, ele é... Como é que se diz? Pega essa vida, pega a vida. Ele é ele é um possibilitador, ele é inibidor, é o que tira inibição, velho. Ou seja, não adianta você tirar só o álcool se a pessoa ela já tem essa predisposição a ser uma pessoa violenta. Entendi. Putz, eu tô com muito lag, Joãozinho. Socorro. Ai, saco. Vou morrer. Tô com muito lag. Ai, só bate que... Só aperta o botão que as coisas acontecem. Você tem que curar. Droga, esqueci de curar. Então, velho, o videogame, ele consegue levar uma pessoa, por exemplo, a desenvolver sedentarismo, mas que é algo que, se a pessoa tá tão investida no videogame... Mentira. É porque, mano, está faltando algo na vida dela que a possibilite ter uma rotina mais saudável. Porque eu não tenho ideia do que é pra gente fazer. A gente tem que só escapar, velho, matar os bichinhos. O problema é que a gente não consegue... A gente tem que matar esses caras. Ai. A tiro de escopeta, sei lá. Ai, eu morri. Isso foi. Ok, Vamos. Vamos lá, calma lá. Ai. Ai. Mas é que, tipo assim, o videogame, mano,
ele é... olha só, a pessoa vai lá, fala que... Mas desenho também, né? Porque quando para e pensa assim, o nosso, gerações passadas, calma, deixa eu terminar. o entretenimento deles... Calma, tá. deixa eu só terminar aqui antes. Tipo assim, o videogame, você diz que, o videogame, a pessoa vicia no videogame. Só que vamos andando, João. Conversa andando. Não, tô explorando aqui, vê se tem passagem secreta. Videogame é vício, videogame faz mal, videogame faz você ter dor de costas. Mas, velho... Dor de costas. Dor nas costas. Velho, o videogame tem um monte de coisa que foi comprovado por estudos que o videogame faz bem pra você, mano. Você tem a ativação fisiológica que eu te falei. Uhum. Tem estudo, mano, que fala que pessoas que sofreram com derrame, elas conseguem ter maiores condições de melhora através do exercício mental que elas têm no videogame, por exemplo. O videogame, ele ajuda você desenvolver o seu raciocínio, ajuda você a ter um melhor... Tanto é que a galera dos pilotos aí da vida de drone, o exército inteiro é treinado teoricamente em videogame, né, galera? Sim. E além disso, as simulações são tudo videogames. E sem falar, mano, do monte de coisa que você pode acabar aprendendo com videogames, velho. Eita, pô. Meu Deus. Tipo caminhos neurais, né? Sim, exatamente. E também conhecimentos também aleatórios, que dependendo do jogo que você joga. Por exemplo, tem um jogo chamado Plague Tale Innocence, que é Plague Tale, que é um jogo baseado na alta Idade Média, da França. Você jogou ele, né? Sim, já fiz stream dele. E ele fala de um monte de coisa. Ele ensina você um monte de fatos históricos da França nessa época. Então, velho, o videogame traz um monte de benefícios, mano, mas cabe a gente saber fazer o uso devido dele. Aí, eu não discordo, mas eu quero saber sobre a animação. Sobre o que isso, tipo, te influencia. Porque eu entendo como é que funciona a psicologia dos jogos, agora que você me explicou como é que... Porque o ser humano, querendo ou não, ele é viciado em futebol, ele não é muito diferente de um viciado em videogame. Tipo assim, você fala, nossa, por que você quer tanto comprar tantos jogos? Aí eu posso responder, por que você quer colecionar carros? É tipo isso. São coisas que tem a ver com o vício do ser humano. O jogo, ele trabalha com a área do cérebro que faz a gente querer ser recompensado, né? Sim, mano. Caralho, agora ficou difícil. Tá fácil. Fácil demais. Você me matou no meio do caminho. Vou pegar a vida de volta, foda-se. Pera aí, calma lá, deixa eu ver. Você tá com a vida cheia? Tô. Ok. Então, só bora. Ai, gente. Cara, pois é. Ai! Nossa, quase se foi, João. Cara, eu tô com lag, é muito difícil eu ir aqui. Calma. Sinal vermelho. Obedeça a sinalização, crianças. Nossa, não é pro... Calma. Mustache. Eu não vou pegar sua vida, não. Porque nem tem como. Isso aqui tem que ir devagar, cara. Se não pensar... Tem que parar e pensar. Tem que parar e pensa. Para e pensa. Ai! Você me salvou. Você acabou de me salvar. Você acabou de me salvar. Beleza. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Não, beleza. Pode esperar passar. Isso. Vai de carona. Foi uma boa estratégia. Ai, meu Deus. Vou pegar esse aqui. Beleza. Tô rico. Cara, Avatar era uma coisa interessante, né? Porque eu acho que foi uma animação que pegou todo mundo na época. Nossa, velho, que animação foda o Avatar, mano. Curto pra caralho. Droga! Deixa eu ir na frente, deixa eu fazer o caminho. Ok. Fala alguma coisa aí, vai falando alguma coisa. Eu acho que não vai mudar muito, mas você pode tentar. Uai, mas é que depois que eu descobri o padrão, você só se seguir, não? Não, eu descobri o padrão também, eu só tô sendo garbagem em seguir ele. Nossa, eu dei o dash pra baixo, cara. Vem. Corre. Aê, muito bem. Fácil.
Ok. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Fiquei preso. Eu morri. Vai. Que isso? Aê. Eu Ok, fiquei velho. morrendo. Eu fiquei morrendo preso no infinito, você viu isso? Eu vi, mano, eu vi, velho. Ó, tem um cantinho ali, ó. Aqui, ó. Chega aqui. Cantinho que não mata. Tenta. Não, pode ficar de boa. Ah, ok. Aí também não, né? Tan. Ah, ok. Não dá pra empurrar, né, Meu Deus, João? meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre. Ah, Vai. ok. Aí Ok, você tô passou, vivo. tá bom. Isso. Vida? Ah, legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ok, não tem nada. Muito bem. Tamo vivo. O que Tamo importa. vendo. Cara, outra coisa que é. Existe. Eu quero saber o oposto do que a gente conversou agora. Sobre aquilo que você já viu que era tão ruim no visual, assim, no audiovisual, que você não conseguiu nem considerar que a história seria boa o suficiente pra ser relevante pra você. Deixa eu ver. Dar uma velho. moral. Já assistiu alguma coisa tão ruim que você falou assim, cara. E eu não tô falando do roteiro nem nada, mas assim, No algo tão geral, ruim. no geral. Não, algo visualmente tão ruim que você. Que você não conseguiu dar a chance pra poder ver. Eu tenho vários. Deixa eu pensar aqui, mano. Existia, aqui, tipo, velho. quando eu era criança, existia umas animações, cara, feitas em 3D. Igual eu te falei do exemplo do Starship Troopers. Eu gostava porque a, o contexto de guerra e matar insetos, essas coisas que aparecia lá, se beneficiava muito com o 3D da época da animação e tudo. Mas existiam umas animações 3D da época que era ridiculamente horrível, que eu não conseguia assistir. Tipo assim, eu era uma criança que eu não gostava de assistir aquele desenho, só porque o desenho era feio demais. Isso, já teve com algum? Velho, específico? eu tô tentando pensar aqui, velho. Vamos ver se tem algum aqui. Tinha um desenho do Hot Wheels que tinha até com um contexto interessante, mas a animação era tão ruim. Acceleracers? Acceleracers. Eu assistia um pouco daquilo, mas assim, quando eu olho a animação daquilo, eu falo, cara, aquilo era muito ruim. Velho, é engraçado que eu gostava do Acceleracers. Mas é porque eu assistia esporadicamente, e aquilo não era o suficientemente pra mim bom de assistir. Então, assim, das animações 3D daquela época, aquilo pra mim me afastou muito. Tinha um outro que era que era um de uns robôs, de um galera que entrava num robô gigante e ficava lutando, tipo uma Medabot Rangers. inútil. Não, caralho, Power Rangers 3D, esse é um lixo inacreditável. E aí, a gente fez alguma coisa? Abre o mapa aí. Vamos abrir o mapa, né? Não, a gente não matou o boss. Ainda não matamos. O boss é aqui, mas não tem como a gente chegar nele. Por que a gente fez de errado? Acho que a gente tem que descer um pouco mais. Eu vou descer de novo pra pegar os pedaços. Então, Treco. então, tinha esses Acceleracers aí, que eu não curtia. Tinha esse dos robôs gigantes que eles lutavam nas arenas. Tinha Peraí. uns clãs de robôs e tal. Calma lá. Vamos fazer compras. Ah, ok, bora fazer compras. Opa. Acceleracers. Já teve algum que você não assistia de forma nenhuma? Cara, eu acho que também teve algumas animações de desenho 2D que eu não assistia porque era muito horrível. Eu curtia muito a série de carrinhos da Acceleracers. Acceleracers, acelerador, velocidade na pista. Achava o máximo as propagandas da Hot Wheels, velho. Mas enfim. Cara, é que tinha uma época que teve esse boom de desenho. Max Steel, tá ligado? Sim, tinha um mano. boom de desenho 3D que era muito horrível. Era muito horrível. Eu achava paia Max Steel também. Esse tem um double jump aí, sei lá. Esse aí de fazer triângulo é muito horrível. Não, esse aqui não. faz com que a gente possa dar dash continuamente. Ok, esse é bom, então vamos pegar. Aí, eu tô querendo. A gente tá precisando dele. Eu quero pegar ou esse aqui ou esse aqui. Eu acho que esse aí vai ser bom, esse aí vai ser legal. Ou esse já dá dash e ataque, né? Já dá dash e ataque. Ó, saca só. Tem que dar um time correto pra poder fazer. Aí, se a gente conseguir fazer uma quantidade boa de dash, a gente ganha uma recompensa. Tá, eu não peguei o time correto.
que seria o time correto. Deixa eu ver se eu consigo pegar 50 dashes. Caralho, como que você faz rapidão assim? Tem que ter timing. Bem no momento que você tem que apertar o dash de novo, bem no momento que você termina o primeiro. Ah, quando eu brilho rosinha. Isso. Droga. Tem que completar esse medidor no meio do mapa. Pra gente conseguir a recompensa. Vai lá. Vamos lá. Droga. Ah, você bate na parede e você arrebenta? Sim, você se regaça todo. Velho, eu devo ter uma testa de ferro, velho, pra não morrer com a pancada que eu dou na parede. Droga. Porque vai ficando mais rápido, agora eu tô entendendo. Sim. Ele acelera, eu tô falando assim, gente, mas eu tô apertando no negócio e não tá indo. Tá, deixa eu ver. Vamos lá, recompensa. Eu quero a minha recompensa. Droga. Vou ficar aqui pra toda. Eu vou só passar pra um lado pro outro pra contar um pra você. Será que não conta? Droga. Nossa, agora que eu tô vendo, é muito difícil controlar mesmo. Sim, mano, é foda. O timing é um timing difícil de completar. O foda é só o primeiro, depois que passa no primeiro, pega. Sim. Você começa a ter uma inércia mais foda. Nossa, eu tô muito ruim nisso. A gente vai ficar treinando aqui? Vamos sair daqui, vamos Vamos sair daqui, já deu. Tá Ganha bom. prêmio do quê? Foda-se o prêmio. Depois a gente volta. Eu acho que é mais dinheiro, mas beleza. Velho, vamos explorar uma outra área. Eu acho que a gente não tá equipado pra área A de gente não foi pra esquerdinha ainda. Sim, vamos pra esquerdinha. Ai. Vamos fazer a esquerdinha. Nossa, viu como tá mais massa agora? A gente tá com um dash múltiplo. Opa. Pra mim tá igual. Ai! Nossa, quase eu dei uma espadada naquilo ali. Também. Pelo menos ainda tenho reflexos. Isso, fica dando dash, igual um besta sem saber onde vai mesmo. Que nem um lunático. Ah, eu achava que tava falando dash no ar. Não dá. Ou seria o máximo se desse. Deixa eu ver. Nós temos. Não dá mesmo. Achei que dava, mas não dá mesmo. Aí, beleza. Ai. Esse dash é mais prejudicial do que benéfico agora que eu tô vendo. Vai ter hora que a gente vai ter que precisar usar o dash. Não, com certeza, mas é porque por agora. Isso. Peraí. Ok, não é porra nenhuma. Eu consegui matar o passado. Vamos ver aqui embaixo o que tem aqui. Caveiras. Caveiras. Pessoas mortas. E muita Mortas. tristeza. Olha só, gente, que legal. A secret passage, sir. Isso aí. Então, voltando ao assunto. Me fala, cara. Você agora não respondeu. O que você já viu de tão ruim que você simplesmente. Velho, eu acho que dropou. não, mano. Eu acho que De mangá, cara, eu já vi mangás horríveis também. Tipo assim, teve um mangá que eu já fui ler e falei assim, cara, o desenho desse cara eu não consigo tancar, tá ligado? Tipo assim, eu já vi live action, mas acho que de animação eu acho que não vi, mano. Ou de leitura, HQ, videogame, teve algum videogame que era tão mal feito, assim, graficamente, que você falou, putz, não dou conta de jogar isso aqui. Velho, putz, mano. Porque tem uma linha tênue, né? Entre um jogo ser agradável visualmente, uma HQ ser agradável visualmente, alguma coisa ser agradável visualmente, e ela ser completamente bizarra. Velho, eu tô achando que se eu já passei por algo assim, foi tão ruim que meu subconsciente apagou da minha mente. Eu tava pensando aqui também, eu tava puxando na minha cabeça e eu não consigo lembrar das coisas que eu não gostava de ver. Eu tenho um assunto polêmico, mas é porque eu não posso falar. É porque eu não gosto muito do desenho do One Piece, por exemplo, e nem do mangá, nem do estilo, nem nada do tipo, sabe? Justo. Porque ele é um estilo mais nicho. Eu não gosto.
Isso me dá um desagrado. Mas aí quando eu paro e penso, né, de novo, e vejo um monte de, sei lá, velho, desenho ruim que eu assisti, eu falo, nem é tão ruim assim. Ah, é ruim, mas nem tanto. Nem tanto, nem tanto. E tem coisa pra cima, pro lado, pro outro. Bom, veremos. É um labirinto. Pega, mata as flores. Como é que a flor dá munição pra gente, né? Essa parte da história eles falharam no. Vai que é uma flor que é inflamável. Dá pra criar algo tipo pólvora. Morri. Ai, você vai matar! Se for só você. Afaste-se! Toma! Beleza. Tá muito bem. Não dá pra pular aqui. Pera aí. Que é isso? Tá, nada aqui. Vidinha sempre é bom. Vidinha. Galera, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que o papo mesmo de animação no geral, acho que vai ficar por aqui. Agora a gente só vai tentar se concentrar um pouco, Isso aí. explorar um pouco esse jogo e curtir um pouco do visual. O que você tá achando, assim, do Hyper Light? Eu tô achando é muito legal, velho. Você já chegou a zerar ele, alguma coisa do tipo? Já. Porque é a primeira vez minha experiência com o jogo, eu tô até curtindo. Eu já zerei ele uma vez e foi divertido, velho. Foi bom. Nossa, tem várias passagens secretas e coisas aqui. Sim. Droga, remelei. Ah, pegou uma vida desnecessária? Uma vida desnecessária. Puxa. A gente tá chegando perto de algum lugar? Existe alguma grande revelação nesse jogo? Velho, eu honestamente não me lembro, mano. Ah, é? Honestamente não me lembro. Dessa parte aqui específica é muito confusa. O que fez? Porque eu sei o que me prendeu no jogo. A trilha sonora pra mim não é tão fenomenal assim. Mas a arte dele, a forma como ele conta a história, justamente ser nesse jogo mudo, onde somente o visual é importante, eu tô gostando, tá me prendendo. Sim, é uma... Por exemplo, a galera não te explicou que isso aqui é dinheiro. É dinheiro porque em algum momento você relaciona um símbolo com o outro e as coisas vão indo e tal. O que te pegou nesse jogo aqui? O que fez te agradar? Era um jogo indie que você queria jogar, você só deu chance e curtiu? Olha, ou foi isso? Caralho, esse jogo parece ser legal. Foi a você viu estética, o mano, que trailer me antes. fez querer jogar ele, velho. A estética dele? Você olhou algum trailer? E a, alguma coisa e a do tipo, jogabilidade falou, também. Tem coisa que é pra cima. Mas você chegou a procurar ele antes de comprar, assim? Não, ou eu tipo, encontrei foi uma ele na surpresa? Steam, eu Assim? encontrei ele na Steam, mano, e aí eu acabei vendo como é que ele era. E aí quando surgiu a promoção eu levei ele, velho. E não me arrependo nem um pouco. Valeu cada centavo. Não, ele, pelo de graça que eu estou jogando aqui, ele é muito bom mesmo. Eu só queria que tivesse um pouco mais de referência visual pra gente ter desses monstros. Algum quadro, algum bestiário, alguma coisa assim que eu queria ver eles em full. Saca? Eu acho que tem, mas eu não sei onde é que tá. Nunca cacei. Toma, na cara. Toma na cara. Na cara! Ele tem vários caminhos, né, cara? Impressionante. Sim, não, é cheio de segredos. Jogos do antigamente. Opa, desculpa. Jogos antigamente do GBA eram muito parecidos com isso aqui. Visualmente estético. Não sei se você já chegou a jogar aquela saga do Zero, Mega Man Zero. Já. Que teve do Game Boy Advance. Já. Puta Então, jogo, puta série também. Puta série, cara. Que série fantástica. Sim. Do caralho, Pena que velho. tá cara pra caralho, né? Fui Tá ver quanto, lá. velho? Tá quanto comprar ela? Ah, tava uns 150 conto, Nossa, né? tristeza, dá até um ruim. E não tem nada melhorado, tá? Vou te falar. É só só- porque é tá em só- 1080p. É, Eu fui screen. É só poder jogar no PC. É, exato, é a única coisa que muda. É, Mas é uma série fenomenal. Tipo, o Mega Man foi uma das coisas também que... O que me atraiu muito foi o visual do Mega Man, sabia? Ah, o jeitinho que ele era. Tem monstros aqui. Tinha monstros aqui. Tinha. Não! Aí. Ó, calma aí. Vou recuperar uma vida aí. Vai lá.
Ai, arrotinho bom. Ou sexta-feira. É sexta-feira. Ai, 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 ai. Uh, Cachorros, cuidado. Dog. Bad boy. Bad dog. Cara, aquela animação do Cat Dog. Ah, sabe a animação que me incomodava muito, que eu não assistia? Do Dudu e Edu, eu não gostava porque eu achava esteticamente muito ruim de assistir, sabia? Eu gostava pra caralho do Edu, mano. Nossa, eu não conseguia assistir por causa É disso. um Eu dos meus olhava e desenhos achava- favoritos, velho, honestamente. Sério? Sim, mano, é os meus prediletos. Ah, pra mim eu acho que Invasorzinho era um dos meus prediletos. Esses ocidentais. Invasorzinho era legal, mas não era meu estilo. Pô, Invasorzinho era muito legal e. Que isso? É uma. Eu acho que é um tipo de código. Mustache, Ah. meu Deus! Pois é! Eu não sabia que tinha como ficar preso dentro do cristal. É um tipo de código relacionado com esses cristais aqui? Não, né? Eu acho que não. Não relacionado com os cristais, mas acho que é um código sim. Pro lado, pra cima, pro lado, pro meio. Não parece um mapa. Não entendi. Não. It's not a map. Onde é que tá agora, hein? Tá aqui. Aê. Nossa senhora, eu sou um God Gamer. Oxe, tô vendo mesmo. Eu quero ser o player 1 na Quero ver como é que você se sente na pele de uma pessoa que não tem poder pra nada. Um pro gamer. Nada aqui, ok. Vou conversar um pouquinho uma coisa que eu fiquei curioso. Que a gente escolheu fazer série de jogos co-op, né? Aham. Pra mim o videogame ele iniciou sempre já nessa. Eu acho que na vida de todo mundo, né? O videogame ele é algo que você joga com as outras pessoas. Sim. É nunca algo que você faz sozinho. Eu acho que isso foi pra muita gente, obviamente não pra todo mundo, né? Mas eu acho que principalmente pra pessoas com menos tipo menos assim, condição eu tô- financeira. Na época do PlayStation 1, as pessoas começaram a aprender que elas não tinham amigas Sim, com quem jogar. porque eu acho que porque é questão de acesso também, né? O videogame ele tinha uma dificuldade de acesso e você interagia, pelo menos na minha época, mais quando você tava num Ixi, como é que quebra isso aqui se ninguém não pode atacar? Acho que aqui não é um lugar pra gente fazer merda. Mas a gente vai fazer o que aqui então se não pode fazer merda? Ótima O pergunta. videogame ele tinha aquele ambiente. Existia as play centers, existia os Titan de boteco, saca? Aham. Que era onde você jogava, onde você tinha interação com o videogame. Depois começou a ter mais o videogame em casa, onde a galera podia ter aquele. É pra cá, vem cá. Onde? A gente veio daqui? Pro Sim, a gente ladinho? veio daqui, foi daqui que a gente veio. Sim, tá pra baixo. E com isso, o videogame era uma coisa mais social, né? Você jogava videogame com os outros. Ou era contra alguém, ou era junto com alguém. E a Nintendo na principalmente fez verdade- muito sucesso com isso, videogame e tal. Eu sei que você tem irmãos e tudo. Você era uma pessoa que jogava videogame sozinho? Ou você iniciou sua vida de videogame com outras pessoas também? Velho, é a mistura dos dois, porque eu jogava também bastante jogo single player, tipo o Spyro no PlayStation 1, velho. Eu curti pra caralho Spyro, mano, muito massa. Pra mim, Mas, meus velho, jogos favoritos eram jogos multiplayers, assim. Na verdade, eu gosto- Tinha Contra, já jogou Contra? Contra, eu acho que não, mano. Eu não tô lembrado que joguei esse. Mas continua. Mas acho que na verdade o videogame tinha um. Olha, a ideia do videogame era entreter, acima de tudo. Acho que era independente de ser multiplayer ou single player, porque já havia um jogo single player desde o começo, sabe? Sim, mas o primeiro jogo que foi criado não era single player, né? Ele era um jogo multiplayer, era o Pong lá. Ele foi o primeiro? Foi o Pongzinho da tela, onde tinha duas barrinhas e um quadradinho. Ok. A finalidade dele era essa, é entretenimento, mas entretenimento em forma de competição, né? Tanto é que, cara, o videogame hoje em dia, os jogos que fazem mais sucesso são competitivos, né? Mas a gente acha que é melhor nem começar a entrar tanto assim nesse assunto de videogame. Mas é só porque eu fiquei curioso mesmo, porque eu acho que vai morrer com o tempo essa apreciação a alguns estilos de arte,
principalmente porque algumas formas de videogame vão morrer. Tipo? Cara, quanto mais a gente entrar no realismo, mais eu acho que a gente vai perder essa pegada de jogar esse joguinho, tipo um Hyperlift. Ai, caralho, um Mano, Hyperlift. eu não acho, velho. Você acha que não? Você acha que com o mundo da IA chegando aí e a gente vivendo num universo imerso dentro da internet, onde tudo é real, mas ao mesmo tempo, olha lá a Matrix da vida. Velho, Você não vai fazer isso perder o significado? Mano, eu acho que não, porque não tem como tudo ser tipo, realístico, mano. Acaba cansando, sabe? Porra, mas. Depende, né? Se você viver numa realidade que é melhor que a realidade, você não viveria? Mas, velho, depende, porque eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou ter cabeça pra jogar realidade virtual o tempo todo, porque... Não é jogar realidade virtual, João, é viver realidade virtual. Também acho que não, Lá véio, vai ser porque... sua vida. Você vai streamar suas coisas por lá, você vai fazer tudo por lá. Pois é, velho, acho que não, porque acaba sendo cansativo, mano. Cara, mas você não vai encontrar outras pessoas, você não vai encontrar as pessoas se não forem lá, saca? Você acha que vai ser cansativo? Eu acho que você não tem a menor ideia do que... Sim, Você mano. acha que vai ser? Eu acho que vai ser O cansativo. stream vai ser porque tipo um fica o crack, tempo- filho. Eu acho que o stream vai ser tipo um crack. Ô, vem aqui pra baixo. Porque, Não tem tipo, nada. Tá, porque de uma forma ou de outra, mano, eu vou ter uma ligação fora dela e... Ok, peraí. E, tipo, não vai dar pra eu ficar o tempo todo querer ficar conectado nesse Mas- VR, sabe? Por quê? Sua vida inteira vai estar lá? Velho, não tem como... Eu não acho, mano. Como não? Eu simplesmente não acho, velho. Até porque... sabe, necessidades fisiológicas que não tem como completar através do VR. Tipo, cagar é a única coisa que você não vai poder. Porque do resto, velho, interação social, física, tudo vai ser capaz de ser sentido. Através de sensor, O saca? tanto de limitações, mano, o tanto de... João, vai ser mais zigue-zague fácil, que na tem que verdade. fazer, velho. Vai ser mais fácil. A galera vai se encontrar sem precisar sair de casa. Tá, mas e se eu quiser encontrar saindo de casa? Ah, fi, aí boa sorte tentando encontrar alguém que queira. Tá, mas e se a pessoa pensar que nem eu Não é sobre também? você, é sobre a sociedade. Eu não sei se você tá mano, reparando mas nisso. isso que eu tô- Exatamente, mano, exatamente. Vai ter pessoas que vão ter essa de não estar querendo isso. É, alguns sim, mas vão ser Muitas poucas. pessoas, Tô te falando, mano. Sem tô te falar as falando. pessoas que não vão ter acesso a isso pra começo de conversa. Sim, mas você acha que você vai parar, por exemplo, sair da sua realidade virtual pra jogar um joguinho assim? Talvez, sim. Não, É bem é isso que eu tô te possível. falando. Bem possível? Sim, é Você vai pegar um provável. videogame? É quase com certeza. Porque, mano, eu não quero que... porque eu quero separação do jogo com a realidade. Não quero misturar os dois, exatamente, velho. Porque... Sabe? Eu quero ter a realidade ao mesmo tempo que eu quero ter um pouco de escapismo dela. Eu não quero... misturar... Então, mas é isso. A realidade da inteligência artificial criada na nossa cabecinha, que a gente vai viver dentro, é exatamente isso. É uma vida, é uma realidade. Você acabou de falar a palavra. Eu não quero isso, mano. E muita gente não vai querer. Talvez. Não, eu consigo afirmar, mano. Sempre vai ter alguém que não vai querer isso, velho. Eu sou uma Eu delas. sei. Tipo assim, Mas eu eu vou duvido muito. querer... Você tem Instagram? Tem. É tipo isso, você vai ter. Todo mundo vai ter. Não, em algum momento aquilo vai. Não, É. Isso aqui você tá falando de um Zap. mundo completamente diferente, velho. Não, vai ser tipo Zap, vai ser tipo Zap. A gente tá voltando à inteligência artificial, mas vai ser tipo Zap mesmo. Tipo assim. Velho, Parei, eu pra digo que cima, não pra é, baixo, mano. abre o mapa aí, vamos ver onde é que a gente tá. Estamos perdidos. Eu digo que não é, mano, porque é uma coisa que acaba sendo muito intrusivo à nossa rotina, mano. E isso aí acaba sendo um fator contra. Não, você tá falando, ao você nosso parece. uso. Sabe quem falava isso? Meu Ah. pai. Sobre a internet. E hoje você não vive sem, ninguém vive. Sim, velho. Mas, velho, é uma coisa Não existe que... isso. Vai virar rotina, vai virar parte da gente. Não tem essa de ser Eu intrusivo. não tô É falando igual o que não celular. vai, eu não tô falando que não vai virar rotina, mas eu não tô falando que não vai, que vai ser que tipo assim, não, eu vou entrar numa VR que eu faço tudo. Quantas vezes por dia você solta seu celular, por exemplo, assim, e fica, sei lá, quantas horas longe dele?
Velho, porque, mano, isso aí que você tá falando é uma coisa que é Não, muito... ela não tinha quanto tempo assim? Velho, porque a questão é que o celular é uma coisa que você coloca no bolso e é conveniente. VR você tem que... é todo um aparato que você tem que fazer, mano, que você tá falando. Cara, Não o que você tá falando? Por que você acha que vai ser VR? Olha só, velho, você tá pensando de novo com a mente de humano limitado. A parada não vai ser assim, talvez, velho. Vai ser só um sensor que você coloca no lóbulo frontal. Ah, segundo, não, assim, ok. uma coisinha, pum, já era. Você entrou dentro do mundo e Ok, acabou. ok. Ah, não, Você isso tá, aí... você tá pensando com a cabeça de agora. Eu não tô falando agora, eu tô falando. Não, tava imaginando que você tá falando de algo nível Matrix, sabe? Ué, mas algo nível Matrix é só porque naquela época a galera não tinha referências do que pode ser. Hoje em dia a gente já sabe que, pô, pode ser só através de ondas normais. Você pode só sentar numa cadeira e essa cadeira, tipo, você só sentar nela, você já ser transportado Ok. neurologicamente pra outro lugar, entendeu? Ok, não, nesse caso até que ok, sabe? Vamos ver como é que a Então, todo tecnologia mundo vai avança. estar lá, entendeu? É uma tecnologia que você Ó, vai fazer. eu não acho que vai ser todo mundo. Só vai parar pra cagar e. Não, sei lá. eu não acho que vai ser todo mundo. E eu E é ainda isso acho que ele não vai repor encontros sociais. Não, Eu mas ainda você acha não que vai acho. repor muito sobre isso, sobre essas artes simples e sobre esse lúdico do ser humano? Você acha que o lúdico do ser humano vai ser rompido porque a gente vai viver num mundo que imita a realidade o tempo inteiro? Eu não acho, Você acha velho. que Eu vai não existir acho. um lúdico, mesmo dentro desses locais, o lúdico ainda vai prevalecer? Ó, tem muitas caixas aqui, chega aqui. Eu não acho, mano, porque Vem cá. a nossa percepção, E, ó, ela dinheiro. muda. Porque a nossa percepção, mano, ela muda dependendo de um monte de coisa, velho. E o VR, ela acaba também influenciando isso também. VR não. Sim, como é que se diz? Ah, meu Deus do céu. Essa realidade virtual, essa imersão na realidade virtual. Ai, você deixou eu cair. Ok, eu acho que não tem como ir lá. É, ainda não. É, não tem. Vamos voltar. Ai, que cai. E tipo, até porque estilo artístico, bem, estilo artístico é uma coisa que nunca morre, né, mano? Pode não tá sendo usado. Ah, pode morre ser se menos tipo não propenso. der dinheiro, tá, saca? Não, A galera vai. Não, mano, porque de uma forma ou de outra sempre tem pessoas que acabam usando um estilo artístico de uma forma ou de outra, velho. Sempre acaba existindo alguém que acaba usando ela. Mesmo que não seja pra ganhar dinheiro, mas existe, mano. Até porque você conhece os DeviantArt da vida. Ah, sim. Arte Deviante, tá falando? Não, é o nome do site. Newgrounds também é uma plataforma de pessoas que criam artes e jogos sem fins lucrativos. Ah, é, né? E, nossa, cara, Newgrounds é o Castle Crashers. Newgrounds Exatamente, mano. fim lucrativo, cara. Inicialmente não era. Era só. Sempre foi Castle Crashers. Era só um bando de marmanjo querendo fazer um jogo. Fazer um se jogo. divertir, Sim, exatamente. Droga. Nossa. Meu Deus, Como que o jogo ok. te teleportou pra um lugar que não tem nada a ver? Saco. Foi demais. Ok. Isso. Então, velho, por mais que a realidade virtual consiga Ó, facilitar vida. por mais que a vida virtual facilite muitas coisas, velho, há muitas outras que continuarão existindo aí, velho, de uma forma ou de outra. É, mas como uma coisa bem mais. Não como a gente tava falando mais cedo, um limitador orçamentário, sabe? Mas sim como arte mesmo. E cada vez mais essas paradas vão virando arte, né? Sim, porque leva em consideração, Mustache, que contato físico é algo que a gente faz parte da nossa física, da nossa biologia, é uma coisa que a gente precisa, sabe? Então eu tô falando sobre arte, Joãozinho, nesse momento. Ok, vamos voltar pra arte então. Eu tô falando que, querendo ou não, Ok. por mais que Muito bem, olha vai só. existir essas facilidades e que Olha só. talvez esse tipo de arte que a gente tá falando agora, a gente tá jogando agora, ela deixe de ser só um limitador orçamentário de... acho que tem uma coisa do outro lado lá, não? Sim, porque olha só, Sr. Mustache, enquanto tiver alguém tendo uma necessidade, enquanto tiver alguém passando por uma dificuldade, irá ter alguém que irá inovar, velho. E com Não é sobre isso, não é sobre isso. E assim, mano, sempre terão diferentes expressões artísticas que podem muito bem, por exemplo, convergir em pixel art, como por exemplo. Não, mas não é sobre isso. Calma aí. Ah, Acho que se cura, que eu vou pegar uma vida. bom.
Eu tô falando porque a pixel art, tudo esse movimento que a gente tem hoje em dia do que é arte, das animações que a gente falou referência há tempo atrás, que eles eram limitadores de tecnologia da época e hoje não são mais, porque eles são considerados arte, eles vão cada vez virar mais e mais arte, porque ele vai deixar de ser feito com fins lucrativos, no geral, e vai se tornar só uma ferramenta. A gente tem que descer aqui. Por que você tá tentando lutar com esses bichos? Acho que tem uma recompensa matando eles. Só que a gente não tem dinheiro, né? A gente pode... Dinheiro não... Ó, vamos bater os cristais, que a gente consegue balas. Tá, fica de um lado que eu fico. Mas tipo, arte pixel eu acho que sempre vai existir, mano, de uma forma ou de outra. Será? Eu acho, velho. Honestamente, eu sempre acho que vai existir pixel art. Porque ela tem todo um nicho, sempre vai existir a pessoa que tem preferência por ela. Pelo menos vai ter pessoa que vai estar querendo pixel art no momento. Pixel art é uma coisa que, não sei, O que você consideraria que vai ser a próxima categoria de arte, assim? Se você pudesse chutar. Nossa, Porque o PSX já virou uma espécie de arte. O que você acharia que seria uma arte? Olha, você faz uma pergunta muito boa, velho. Eu sempre faço perguntas boas, esse que é o problema. Vem cá. Tem que atirar naquele ali, não? Ah, ok. Mais um. Tenta dar dois seguidos. Ah. Não dá. Vem cá. Vamos ver. Acho que a gente deixa eu explorar algo aqui. Não, a gente só tem que descer naquele... Vem cá. Acho que sim. Porque a gente não foi pra cá. A gente só veio de lá e subiu. Ai, que tem de aranha! Pois é, né? Aranha pra caralho. Pera aí. Voltando. Aí. Aqui não tem como fazer nada aqui. Aqui não. Nada aqui. Ai, ô louco! Peraí. Como é que eu caí? Um buraco. Ô louco, gente, ok. Não, beleza, vamos conseguir. Vámonos. Aqui. Vámonos! Arriba! Ándale, arriba! Ándale, cabrón! Vámonos! Cadê o boss? Olha o mapa aí, deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Você lembra da Vaca e Frango? Ah, lembro. Vaca e Frango era um desenho que me incomodava muito. Mas eu gostava de assistir. Mas ele tinha uma... Quando aparecia o Boom de Fora, aquele cara me incomodava, mano. Não Sério sei mesmo? Nossa, ele me incomodava, tudo do jeito dele, tudo dele me incomodava. Aí. Vem cá. Aqui embaixo tem coisa. Olha, você tá me puxando. Okay. Aí, liberando ali pra trás. Eu acho que é um atalho. Vamos ver. Calma aí, chega aqui, ó. Cheio de coisa, já tá dando de vida. Maravilha. Tá, nada aqui. E aqui? Ok, nada aqui. Aqui é isso. Atalho, eu acho. Bem, morreu. Será que tem alguma coisa invisível ali? Ajudaria de um dash específico, será? Ok. Tentei, foda-se. Beleza. Deve existir alguma forma de passar ali depois. Sim, acho que é do outro lado a gente consegue abrir portões. Aqui. Vamos ver, eu quero. A vida sempre é bom. Dinheiro. Deniro. Ok. Nada. Ai, torres. Torre. Que isso? Tem caixas ali atrás. Preciso estourá-las, eu sou fominha. Sou zero team. Opa, tem um Pô, bichinho. tem coisa aqui. Quer lutar? Vamos lutar. Aí. Denero. Nossa senhora, muito dinheiro. Aqui tem Denero, provavelmente também, né?
Eu virei italiano do nada agora, porque era no C, né? Abre aí que eu vou dar escopetada na cara de vagabundo. Boa. Ok. Ah, tem coisa pra cá? Não, achei que tinha como fazer um triangulação ali, esperto da Naruto, Mortal carpado duplo, invertido. Não, foi mortal, com certeza. Garanto. Mortal foi. Só não foi aquele tipo de mortal. Pô, um dashzinho com danos é muito útil, né? Eu vou ver esse cara. Acho que esse cara vai ser gay, hein? Ou não, ok. Não, Tá carinha de morto, tá carinha dele. Nossa, ele morreu tão tristinho. Parece bem morto mesmo. Nossa, mas ele morreu tristinho. Sério, assim, carinha. Pera aí. Ok, nada aqui. Ah, ele tá todo felizinho. Aí quando ele morre, ele fica carinha sédiozinho. Depois você vê. Tô de boas. Opa! Quase que eu tomei tiro. Bum. Tá, esse aqui. Ok. Isso. Opa. Pera aí, vem pra cá. Tomou uma escopetada, tchau! Aí, ó. Tá vendo? É aquele portão que a gente viu antes. Tem que desativar aqui, Aí, pronto. Aí, vamos lutear. Ai, tem vida ali, vida é bom. Deixa eu morrer. Deixa eu pegar a vida. Beleza. Abre aqui. Deixa eu matar. Deixa que eu mato. Confia no pai. Vai lá. Aê, linda. Ele tá doído. Não esperava por essa. Tá, e aqui? E se ele quiser se curar... Vou pegar esse. Tá, e aqui? Que isso? Um cadáver. Ele só não sabe ainda. Ele só não sabia ainda. Mas money, que é good, mas não have. Se repassa, senão ele tava aqui repando. Here comes the money. Ah, parecia uma aranha, ficou presa lá. Besta, né? Da aranha. Money. Ai. Esse dash ele precisa de um capacete, né? Né? Será que tem item depois? Capacete? Um capacete? Isso. Não sei, você acabou de pegar alguma coisa da vida. É alguma coisa aleatória. Vamos lá. Au! Cuidado, eles são doidos. Morreu. Nossa, a minha escopeta demora pra recarregar. Nossa, tem que ter um timing. O chefão. Tô sentindo falta de um chefão. Será que esse elevador vai suprir a sua falta? E morreu. Não. Só fui pegar um chá. Já tô voltando. Aê, pronto. Garantir a vida, né? Pera, deixa eu só carregar minhas armas aqui. Eu também preciso carregar. Minha escopetinha. Ah, tem até outra vida aqui. Pois é. Já tô cheio, então... Calma aí. Vai lá. Wait a minute. Hey, Bom. Ei, tô preso? Ah, ok. Bora. Let's go. Let's go, my brother. Let's fight this son of a bitch. Ok. Eu não tenho a menor ideia do porquê que a gente tá lutando com esse cara. Tipo, chegou um brother e falou assim, aí tinha um cara, tipo, ele tava, sinceramente, é só um macaco sentado num lugar, saca? A gente realmente tem que lutar contra ele, porque ele não fez nada, não apareceu ele matando ninguém. Não é igual o sapo alienígena que tava comendo criancinhas, sabe? Só um cara, um homem macaco. Lá vem um homem macaco correndo. Isso é uma referência muito antiga. Isso é uma referência antiga. Caramba, cara, que volta. Onde estamos? Onde é que eu tô? Casa do João. Louco. Onde é que eu tô? Que definitivamente não é Carazinho. Tá. Vamos ver. Acho que sai! Eita!
Cuidado, Tô bem nós. Não pisa ok. nisso. Não pisa nisso. Só pra lá avisei. Isamar de ler. Droga. Não pisei. E o Gomes PT. Saco. Se cura, cara. Deixa eu pensar aqui. Dá um dash só. É só um dash. De acho. Tá. Cachorro. Ó o dog. O cachorro quadrado. Cachorro quadrado. Ok. Peraí, volta aqui rapidão. Olha, deixa eu só dar uma olhada, velho. Eu tenho a impressão de que a gente tá deixando passar alguma coisa aqui, velho. Peraí, deixa só eu... Vou gastar um pouquinho mais de vida. Deixa eu fazer isso, porque eu só Ok. gasto um de vida se eu precisar. Quando eu precisar tá. testar alguma coisa, deixa que eu faço. Ok, Tá? ok. Só Peraí, me avisa o vamos que é que eu vou lá e faço. Tá. O que é isso? Ah, Nosso amiguinho. Sei lá se esse cara é amigo, ele fica matando todo mundo na nossa frente. Esses caras são monstros também. Vamos ver. Entendi. Beleza. Batatinha Ok. cozinha. Batatinha Aqui embaixo leva pra algum lugar. Ah, abriu aqui. Não. Opa. Abriu. Achei aqui, ó. A Shakira? Saca só. Shakira. Dinheiro. Aham. Pegou o diacho. Tem vida aqui embaixo também. Ah, você ativou aquilo ali? Sim. Você... Aê, beleza. Pegou sem se curar, cara. Não, mas eu tava com o slot vazio tipo, pra Ah, pegar tá com ele. o slot vazio. Sim. Saquei. Acho que aqui embaixo, ó. Chega aqui. O que é embaixo? Aqui, ó. Abriu aqui, ó. Não abriu não. Tá fechado. Não tem como a gente chegar nesse lugar ainda. Bem, pelo menos não ainda. Então deve ser pro lado aqui, né? Ai! Nossa, cara. Ó, o carinha também tá doente, que nem a gente. É verdade, ele tá com tosse. A gente só tem duas peças até agora. Tá, vamos voltar um pouco. Vamos dar uma ida na loja e vamos já puxar um encerramento pra agora. Acho que o papo foi bom. Sim, A gente precisava de um arco pra cá, né? Não tem. Sim, velho. Tô querendo encontrar um teleporte. Olha no mapa aí, olha no teleportar. mapa. Vamos ver se tem algum lugar que deveria ser. Tem algum lugar aqui que tinha que ser um teleporte, a gente perdeu ele. Vamos ver. Eu acho... Não liberou nada. Tá. Tá, vamos teleportar pra cidade, foda-se. Não, vamos ficar aqui. Vamos encerrar por aqui e a gente volta aqui. Depois a gente acha um jeito de ir pra cidade, depois a gente compra. Vamos juntar mais dinheiro. Mas é isso, meu povo. Bom, João, sempre bom bater um papo contigo, te estressar um pouco, de encher de pergunta e Igualmente, ficar... meu querido. Mas foi bom, papinho de animação, videogame, Foi referência. massa. Isso aí. Isso tudo, gente, vai ter um ponto, um propósito, vocês vão entender depois. Sim. Mas é isso. Muito obrigado por quem tá aí. Não se esqueçam Isso aí, povo. de ativar a notificação, dar aquele like, comentar qualquer coisinha, mesmo que seja pra xingar a gente de qualquer Seguir coisa. o canal, se inscrever. Se alguém tiver alguma dica aí que a gente esqueceu e a gente perdeu alguma coisa aqui no jogo, avisa que a gente volta depois e a gente pega, tá? Deixa escrito lá, fala assim, ó, vocês esqueceram de pegar não sei o que em tal lugar. Talvez tenha alguma arma, alguma coisa que a gente deixou passar e a gente vai descobrir isso da pior forma possível. Então, quem vê, já avisa a gente. Mas é isso. Joãozinho, muito obrigado por mais esse Gamecast aí. Eu agradeço, Considerações finais todas suas e Sim. encerramento assim. Então, gente, é isso aí, ó. Muito obrigado aí pela preferência de vocês. Continuem tunados aí do nosso canal, do Conexão RPG. Não se esqueçam de checar a gente no YouTube também, mano. Também Conexão RPG, o nome do canal. A gente tá passando por esse período do mês de julho, a gente vai estar postando... A ideia é postar um vídeo por dia. Bem, é conseguir material de um vídeo por dia, né? A gente tá fazendo stream diariamente pra... Mas a gente tá fazendo nos finais de semana também, Sr. Mustache? Ou só... Não. Só durante a semana. A gente vai postar um vídeo por dia. Porque os finais de semana a gente tem sempre o RPG pra gravar. Sim. E o Time Stories. Então a gente não consegue ficar mantendo 24/7, né, galera? E a gente tem que descansar também. Exato. Mas é isso aí, gente. Com isso, galera. Obrigado, como o Cauê Moura diz.
Obrigado pela sua presença, pela sua preferência e por vocês serem essa pessoa maravilhosa que vocês são. E nós vemos vocês na próxima transmissão. Até Falou, amanhã. galerinha. Até mais.